É livro de Atos. Atos 27. É impossível que alguém leia a Bíblia só para decorar. Você já deve ter escutado alguém dizer assim: eu não leio a Bíblia porque eu não consigo entender o que está escrito lá. Na verdade, não é para entender o que está escrito, e sim para compreender o que Deus quer falar com a gente. Há poucos dias atrás, eu acho que 2 domingos atrás, nós pregamos, 2 ou 3 talvez, nós pregamos sobre isso daqui, esse capítulo. Só que a gente pregou a partir do versículo 9, debaixo de uma direção, debaixo de um entendimento. Hoje, eu vou ler dois trechos aqui. O primeiro está lá no versículo 14, capítulo 27, versículo 14. Um pouquinho mais adiante do que a gente começou da outra vez. Eu queria que você prestasse muita atenção, porque isso aqui é o retrato da vida. E diz assim, ó: entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento. Você sabe o que é um tufão de vento? Quem assistiu um vídeo agora que saiu de uma explosão que teve lá no Líbano? Alguém viu esse vídeo aí? Acho que é possível, né? Você não ter visto. Tudo quanto é rede social está postando aquilo lá. Uma das pessoas está num prédio bem distante, bem longe. Ele está filmando. A explosão acontece lá. A primeira está pegando fogo. Quando dá aquele impacto, aquela explosão que sobe aquela coluna de fumaça com fogo, aonde aquela pessoa está, ele toma um impacto daquele vento. Não sei se vocês viram isso. Alguém viu isso daí? Chega, cai, o celular vai para o lado, a imagem não falta mais naquilo que era. E depois desse impacto de vento, depois daquela explosão, nada mais naquele lugar ficou igual era antes. Você reparou, não? Tufão de vento. Como é que eu entendo que é um tufão de vento? É mais ou menos analisando aquela imagem ali. E se você continuar aqui, você vai ver, ele está dizendo aí, ó: não muito depois desencadeou do lado da ilha um tufão de vento. Um tufão, um soco de vento, uma pancada de vento, chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar, passando a proteção de uma ilhota chamada cauda, a custo, com trabalho, com esforço, com muito empenho, debaixo de muita força, com esforço. Perdi aqui. 16. Passando sob a proteção da ilhota chamada cauda, com custo, conseguimos recolher o bote. Não foi sair do vento, não. E levantando usaram todos os que estavam ali. Não foi só um, foi todo mundo. De todos os meios para cingir o navio. De todos os meios. Tentavam de todo jeito, de toda forma, com toda a capacidade que cada um tinha, entendimento, esforço, tentando de toda maneira cingir o barco, endireitar o barco, deixar o barco reto, conduzir a coisa de um jeito que desse para seguir a viagem, cingir o navio. E temendo que dessem na sirte, batessem nas pedras, arraiaram os aparelhos e foram ao léu. Foram à deriva, sem direção, açoitados severamente pela tormenta. No dia seguinte, quer dizer, a coisa prolongou, não foi curto, não foi só aquele impacto, não foi só aquele vento que bateu, sacudiu e depois foi embora. No dia seguinte, perdi de novo aqui. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte, já aliviavam o navio,
Guarda isso aí. Aliviavam. O que é aliviar o navio? Você já viu aqueles balões que as pessoas viajam dentro deles? Normalmente carregam um saco de areia dentro dele para baixar. Para deixar ele ali. Quando vai subir, o que eles fazem com aquele saco? Joga para fora para o balão ficar leve, para ele subir. Dá para entender a logística da coisa? Aqui eles estão tirando tudo que está dentro do navio e estão jogando para fora. O que estava dentro do navio? Mercadoria de quem tinha comprado e estava esperando entregar. Estava levando ali dentro coisas que não pertenciam a eles e coisas deles também. E eles estavam tendo que jogar fora. Por quê? Porque o navio estava descontrolado. O navio estava começando a encher de água. Eles não sabiam mais o que fazer. Eles estavam começando a jogar coisa para fora. Dano, prejuízo. Ao terceiro dia, que dia? Então já não foi um, nem dois. Aqui ele já está falando do terceiro. Ao terceiro dia, nós mesmos, nós os do barco, nós os da casa, nós os da família, nós que estávamos ali, dentro daquele barco, nós mesmos, no terceiro dia, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Está começando a desmontar o navio. Primeiro o vento, o tufão, a pancada, depois o descontrole, depois a incompreensão, porque não se sabia o porquê daquilo, da onde que vinha aquilo, como que aquilo estava acontecendo, de que maneira sair aquilo, para que lado correr, para que lado fugir, o que fazer, ninguém sabia. Aí depois vem o prejuízo, começar a pegar o que está dentro, jogar para fora. Agora estão desmontando a casa, estão desmontando o barco, a única coisa que mantinha eles ali, fora da água. Eu não sei, eu nunca andei de barco, eu nunca andei de navio, eu não sei se alguém aqui já andou alguma vez na vida. Mas eu já vi filmes e me parece que quando o mar fica revolto, ele dá pancadas para lá e para cá. E se a pessoa cair dentro da água numa situação dessa, a probabilidade dela se afogar é quase que total. O barco era a única coisa que estava mantendo eles fora da água. Quem está entendendo alguma coisa da palavra, por gentileza? E agora eles estão começando a desmontar o barco, porque o barco está enchendo de água, desespero, já não sabia mais o que fazer. Por que eu falei que isso aqui é o reflexo da vida? Porque a vida da gente é exatamente essa passagem aqui. A qualquer momento, um tufão de vento pode bater e transformar todas as coisas. E a sensação, depois se você tiver o interesse, leia a palavra, você vai ver que antes desse tufão, por isso ele diz, entretanto, quando ele começa a relatar o que ia acontecer, eles estão num porto onde aparentemente estava tudo certo. A visão era boa, o céu estava limpo, o mar estava calmo, o navio já vinha de viagem, não tinha furo, estava tudo em ordem, dá para continuar. Quem pilotava o barco falou, dá para seguir viagem. Quem comandava o barco falou, dá para seguir viagem. Mas dentro desse barco tinha um homem chamado Paulo. Era de Deus, homem de Deus, escolhido por Deus, ungido por Deus. E tinha um propósito de Deus na vida de Paulo. Paulo orava? Você acha que Paulo orava? Sim ou não? Só, por favor, sim ou não? Ah, eu acredito que ele orava. Jejuava? Será que Paulo subia monte? Será que Paulo buscava a presença de Deus? Só que Paulo está dentro desse barco. É o mesmo barco que está o Paulo. O homem de Deus, cheio da unção do Espírito Santo. Homem que ouvia Deus. E antes desse barco sair, Deus falou com Paulo. Deus deu orientação a Paulo. Só que aí entra mais um aspecto da vida. E aí a importância de você estar na igreja para ouvir a palavra. Eu espero que você esteja aqui, não só com o seu corpo, mas também com a sua consciência, com a sua mente, para entender o que é importante. Existem aspectos na vida que fogem daquilo que eu e você podemos controlar.
Se dependesse de Paulo, o barco não tinha partido. Se dependesse de Paulo, a viagem não tinha continuado. Se dependesse de Paulo, ele ficaria onde ele estava. Porque ali estava seguro, ele orienta as pessoas. Ele fala para aquela gente, não vai não, não sai não, vai ter problema. Olha, Deus falou comigo, e se a gente continuar, a viagem vai ter dano, vai ter prejuízo, vai ter morte, a viagem não vai ser boa. Não é bom que a gente saia. Só que na nossa vida, gente, tem coisa que foge do controle da gente. Tem hora que você não quer viver o que está vivendo, mas você não tem escolha. A vida impõe fazer o que desce no teu outro jeito. Ele está dentro do barco, e o barco está passando por tudo isso. Aonde? Dentro do barco. O barco está sacudindo para quem está lá dentro? Tá. Será que o barco está sacudindo para Paulo? Claro que está. Não se engana não, gente. Deus não faz mágica. Deus faz obra. E a obra, quem já construiu aqui sabe, leva tempo levantar uma parede dessa. Por isso é chamado obra. Senão chamaria mágica. Ele estala o dedo e a coisa aparece. As pessoas acham muito bonito falar que Elias orou e choveu. Isso é mentira. Elias orou, perseverou, orou mais ainda. E quanto mais ele orava, mais ele olhava, nada acontecia, mais ele perseverava e orava, porque Elias tinha dentro dele uma convicção, uma fé. Deus não falha, a certeza. Mas Elias não esperou o céu fechar, vindo do alto. Elias dobrou o joelho, colocou a cara no chão e orou. As pessoas dizem que Moisés estendeu o cajado e o mar abriu. Isso é mentira. Vai ler a Bíblia, você vai ver que não foi assim. Deus fala para ele, o que você tem na mão? Ele estende, fala, tem um cajado. Ele fala, estende o cajado. Ele estendeu o cajado e durante a noite inteira o vento foi batendo e ele com o braço estendido, o cajado direcionado, perseverança, esforço. Nada vem fácil, principalmente as coisas de Deus. E a vida de uma hora para outra vira de cabeça para baixo. De uma hora para outra a tempestade aparece, o barco começa a sacudir. E aí o que vai valer, o que vai restar, o que vai sustentar é o que está dentro da gente. Porque o que estava dentro do barco começou a ser jogado fora. O que estava no barco e o que era barco começou a ser jogado para fora. Eu não sei se você está conseguindo entender, se eu estou sendo claro o suficiente. Tem muita gente aí, vivia dentro de igreja e está desmontando o barco já. É o casamento sendo desmontado, é a família sendo desmontada, é prejuízo atrás de prejuízo, é problema atrás de problema. Quem está entendendo? Alguns desses por caminhos que escolhem, outros porque a vida impõe. Eu não sei qual é a tua situação. E é de repente, a gente viveu uma situação hoje, de repente o inferno tentou se instalar ali. De repente parece que não tem mais saída, não tem mais o que fazer, não tem aonde recorrer. De repente, mas não é de repente. É porque aquele que quer ver a tua destruição está trabalhando, ele não para de trabalhar. Ele não para de agir. Ele está tentando quebrar você de um jeito, fazer você desistir, pular do barco, sair do lugar, o único lugar. Eu não estou falando de placa de igreja, não estou falando de parede, não estou falando de religião, eu estou falando da presença de Deus, que é a única coisa capaz de sustentar a gente, de manter a gente. E muitas vezes é na presença de Deus, é dentro da Deus que a gente atravessa a tempestade. Paulo não deixou de ser de Deus um minuto. Paulo não deixou de acreditar em Deus um segundo. Mas ele teve que viver toda aquela situação que estava acontecendo ali. E o único a se levantar no meio de todo aquele inferno, no único a se levantar no meio de toda aquela treva, toda aquela escuridão. Se você continuar lendo, você vai ver. Ele vai dizer, olha, não dava para ver estrela, não dava para ver lua, não tinha como se guiar, o sol não aparecia, era densa treva, era nuvem para todo lado, a gente não sabia para onde estava indo, perdemos a direção, dissipou de dentro de nós, está escrito aqui, qualquer esperança
de salvamento. Sabe o que é isso, gente? De repente, alguém de nós aqui nunca sentiu isso. Talvez alguém já tenha sentido. O momento que a gente acha que não tem mais jeito. Você já fez tudo, você já orou, já foi na igreja, fez voto, fez campanha, ouviu isso, ouviu aquilo, deu glória, aleluia, foi para o monte, jejuou, mas parece que não resolveu, nada mudou. Era isso que a pessoa estava falando, quem está narrando aqui está dizendo, dissipou, desapareceu de dentro de nós qualquer esperança. Só que esse nós é um nós meio vazio. Porque olha o que diz o versículo 23 aí, por gentileza. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou, e a quem sirvo, esteve comigo, veio aqui, me visitou, me sustentou, me deu força, me deu direção, me fez enxergar a luz, falou comigo, falou ao meu coração, dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareça perante César. Existiu um propósito de Deus para Paulo. Existe um propósito de Deus na nossa vida. E eu queria muito poder falar de uma maneira muito aberta para você o que eu quero dizer. Mas nem tudo convém. O Espírito Santo fala no seu coração. Existe um propósito de Deus na sua vida que não é esquentar cadeira de igreja. Não é carregar camisa de ministério. Não é confiar na placa que está do lado de fora e você vê que a placa está lá. Alguém esses dias falou, se placa fosse boa, estava dentro, não estava fora. Não é. A placa está ali para dizer e mostrar para a gente que a placa não entra, quem vai entrar somos nós, na glória de Deus. Se perseverarmos. Quanto? Até o fim. E quando é o fim? Quando termina. Se ainda não terminou para você, é porque não chegou no fim. Continua perseverando, você vai ver a glória de Deus se manifestar. Porque foi o que aconteceu aqui. E na hora que para todo mundo era trevas, era desespero, era angústia, para aquele que era de Deus, e estava firmado em Deus, e estava buscando a Deus, se aproximava de Deus, tinha o coração voltado para Deus, esse daí recebe a palavra que fortalece. Esse daí recebe ânimo. Não é o que eu quero pregar, não é o que você quer ouvir, é o que Deus tem preparado para nós. Às vezes o nosso caminho é um, às vezes o caminho de Deus é outro. E a gente faz plano, e a gente acha que é aquilo, e a gente olha e fala, não, está tudo certo, tudo está cooperando para aquilo, está cooperando nada, você está na direção errada, o vento está te empurrando para a direção errada, teu pensamento está te levando para a direção errada, você está achando, como você quer tanto, você deseja tanto, é uma coisa que está tão forte dentro de você, você confunde, acha que a tua vontade é a vontade de Deus, e não é. E vai dar nisso aqui, ó, prejuízo, destruição, angústia, desespero. É isso que aconteceu aí dentro desse barco. Mas para aquele que era de Deus, e aí agora eu estou falando de comunhão, da importância de você não desistir, a importância de você perseverar, a importância de você estar firme com Deus, a importância de você olhar para Deus, haja o que houver. Não era tempo de ficar parado, não era tempo de descansar, ninguém conseguia, estava todo mundo aflito, o barco estava ali, estava afundando, não era o primeiro dia, nem o segundo, nem o terceiro, a coisa estava estendendo, ninguém conseguia, de repente um monte de gente já tinha orado aqui, mas nada estava acontecendo diante dos olhos, mas o tempo todo Deus estava trabalhando. Sabe o que isso me ensina? Que não importa o tamanho do problema que a gente viva, Deus sempre está trabalhando em favor daquele que confia nele. O problema é que só enxerga a obra concluída aquele que vai até o fim. E o mal disso tudo é que um monte para. Depois, se você for ler, aí vai falar do naufrágio, vai falar do que aconteceu. Paulo vai levantar, olha aí, ó, vou ler aqui, ó. Versículo 24, dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareça perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto viajam contigo. Portanto, senhores, tem de bom ânimo, passando força para aqueles que estavam lá, aquele que tem isso, porque a gente só dá o que a gente tem, e a gente só tem aquilo que a gente busca. Ele, no meio de tanto desespero, chegou para aquela gente e falou, gente, tem coragem, tem força, tem ânimo, porque Deus está aqui com a gente. Deus não falha, Deus não falta, aquele que é comigo. Portanto, senhores, tem de bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo pelo que me foi dito.
Porém é necessário que vamos dar numa ilha. Se você continuar lendo, teve gente que pulou do barco. Tiveram que ir lá segurar, fazer força. Não pula não, fica aqui. Teve gente que pulou do barco. E quem pulou do barco não ficou vivo para contar a história. Quem pulou do barco desistiu de tudo. Quem pulou do barco foi tragado pela água. Você está entendendo o que eu quero dizer? Eu não estou falando de um barco que naufragou. Eu estou falando do tanto que a gente tem que lutar para se manter na presença de Deus. É isso que eu estou querendo falar no teu coração. E esse homem aqui lutou, perseverou, creu. O barco estava sacudindo para todo mundo, inclusive para ele. A água estava entrando no barco de todo mundo, estava entrando no barco dele também. O barco estava sendo desmontado, era o barco dele também. O barco que estava indo para bater nas pedras, era o barco dele também. Mas Deus estava com ele, dando força para ele, fortalecendo, renovando. É importante que você permaneça firme na presença de Deus. E não paga para ver não. Porque você vai pagar um preço muito caro. Seja você quem for. Tenha o tempo que você tiver de igreja. Tenha você o título. Eu estou pregando aqui, mas é a começar por mim e terminar em você. Todos nós. A palavra está ensinando. As coisas acontecem de repente. Esteja firme o tempo todo. Firme para viver o que é bom, para viver o que é transformador, para viver aquilo que glorifica o nome do Senhor através da sua vida. E principalmente firme para estar de pé e enfrentar toda a luta que vier. Porque Jesus disse, no mundo tereis, mas tem de bom ânimo, tem coragem. Fica de pé, aplaude o nome de Jesus aí no seu lugar.